Pronto, pessoal, a gente vai começar aqui mais uma aula da nossa formação em teoria dos jogos. Aqui no caso a gente vai focar no modelo de gráfico para resolução de conflitos. A gente já falou um pouquinho na aula passada, vamos aqui só formalizar o que a gente já havia comentado, certo? Esse modelo que a gente vai trabalhar, ele foi proposto por Li Pingfang, foi proposto, deixa eu botar aqui outra cor, por Keith Hippel e Mark Kogel. O artigo que eles publicaram já com esse modelo, ele data de 1987 e logo posteriormente eles escreveram um livro, certo? O livro é o Interactive Decision Making, The Graph Model for Conflict Resolution. O livro data de 1993, certo? Então, esse material que eu vou passar para vocês, a referência seria esse livro aqui, tudo bem? Nos encontros passados eu falei para vocês sobre os parâmetros de um conflito. No caso do GMCR, os parâmetros são os mesmos que a gente tinha já falado, eu vou aqui relembrar para vocês. Nós temos os decisores, que são as pessoas que vão tomar decisões e que podem mover o conflito, né, em situações diferentes, né, vai poder modificar o conflito. As pessoas ou grupo de pessoas, né, são chamados decisores. Podem ser empresas, podem ser nações, dependendo da situação, problema. Nós temos as opções, que são aquelas em que nós temos as opções que os decisores podem ou não fazer, né? Então, você vai listar quais são as opções que cada decisor pode ou não fazer. Então, a gente sempre tem que ter em mente que está trabalhando com a situação bem booleana, certo? Ou seja, sim é fazer ou não fazer, e deixar claro isso. A partir dessas opções dos decisores, com as combinações dessas opções, a gente vai construir os estados do conflito. Então, esses estados do conflito, os cenários do conflito, eles vão trazer uma descrição completa de quais são as opções que os DMs tomaram, certo? As ações que eles vão fazer ou não fazer. Elas vão estar descritas nesses cenários ou nesses estados do conflito. Os estados do conflito, nem sempre todos eles são possíveis para o conflito. Tem algumas decisões que, se um decisor tomar, o outro não vai poder tomar. Então, vai existir estados que vão ser inviáveis por meio dessas possibilidades, e a gente vai focar nos estados viáveis. Então, depois de listar todos os estados, nós vamos excluir aqueles que são mutuamente exclusivos, né? São aqueles que não podem ocorrer de jeito nenhum, e a gente vai trabalhar apenas com os estados viáveis. Visto os estados viáveis, a gente vai poder listar agora quais são as mudanças de estados que cada decisor vai poder fazer. Isso aí vai nos dar a acessibilidade de cada decisor. Então, cada decisor vai ter a sua acessibilidade. Além disso, eles vão ter as preferências entre os estados. Essas preferências, elas são uma relação entre dois elementos, né? Então, nós dizemos que um estado é mais preferível que outro. Nós podemos botar esse símbolo. Nós podemos dizer que um estado ele é indiferente a outro estado. Então, aqui é um estado preferível. E aqui é um estado indiferente. Ou seja, para o decisor tanto faz um estado como o outro, para ele não faz diferença nenhuma. A gente vai ter esses símbolos, ok? Tendo todos esses parâmetros, a gente já pode montar o nosso conflito, certo? É bom deixar claro que a gente também pode construir, para ajudar o nosso trabalho, uma lista de movimentos unilaterais de cada decisor e uma lista de melhorias unilaterais. O que é essa lista? É um conjunto, certo? Eu vou denotar aqui por R. I seria o decisor. Vamos dizer que meus decisores, vou pegar aqui um conflito com dois decisores. Ele vai ser o conjunto pelo decisor I e decisor J. Para cada decisor, vou botar aqui decisor 1 e decisor 2. Para cada decisor, eu posso criar uma lista de movimentos unilaterais para cada estado do conflito, ou seja, para cada decisor e para cada estado. A gente vai ter uma lista de movimentos unilaterais
Então, essa lista de movimentos unilaterais é um conjunto. Esse conjunto ele vai ter todos os estados. Como é que eu posso escrever aqui sem ter falado do grafo direcionado? Todos os estados do conflito, eu vou denotar aqui pela letra S, certo? É um conjunto também de estados, S1, S2 e assim por diante. Então eu vou querer todos os estados A pertencente ao conjunto S, tal que a gente consiga mover o conflito do estado S para o estado A. Então, sempre que eu puder mover o conflito do estado S para um outro estado, esse outro estado vai estar na lista de movimentos unilaterais para aquele decisor e para aquele estado. Esse I aqui pertence ao conjunto de decisores. A lista de melhorias vão ser os estados em que eu posso mover o conflito a partir de um estado S para um decisor qualquer, tá aqui decisor I, mas além de eu poder mover o conflito para um outro estado, esse outro estado que eu estou movendo é um estado mais preferível para o meu decisor do que o estado que eu estou. Então, a lista de melhorias unilaterais são estados dentro do conjunto de estado, sendo que, além de ser um elemento da lista de movimentos unilaterais, que eu vou botar RI+, são as melhorias. Esse mais aqui é para dizer que é uma melhoria. Então, RI mais S seriam as melhorias a partir do estado S para o decisor I. Essa melhoria é um elemento do conjunto de estados, pertence à lista de movimentos unilaterais e esse estado é preferível que o estado S. Então, a lista de movimentos unilaterais para cada estado, para cada decisor, são os estados em que eu posso mover o conflito a partir do estado S. E a lista de melhorias unilaterais é que, além de poder mover o conflito, a gente ainda está movendo o conflito para um estado melhor, né? mais preferível do que o estado que a gente está avaliando, isso para o nosso decisor. Então, essa lista de movimentos unilaterais é uma avaliação que a gente pode fazer para cada estado e para cada decisor. Ok? Vamos pegar aqui, por exemplo, o dilema do prisioneiro, que a gente trabalhou na aula passada, e construir a lista de acessibilidade e a lista de melhorias, né? A lista de movimentos unilaterais e a lista de melhorias unilaterais para cada estado e para cada decisor. Então, nós temos aqui o estado 1, o estado 2, o estado 3, o estado 4, e nós temos os dois decisores, que é o Cebolão e o Pimentinha. Então, nossos decisores, eu vou abreviar, é o Cebolão e o Pimentinha, ok? As opções de cada um deles é confessar ou não confessar. Então, nós temos as opções, a gente já construiu, né, todo o esboço desse conflito. Eu vou estar focado agora em quê? Na lista de melhorias e na lista de movimentos unilaterais. Lista de movimentos unilaterais do Cebolão a partir do estado S1. Para cada um dos estados, o Cebolão vai ter uma lista de movimentos. Melhorias não, aqui eu vou começar com as de movimento unilateral. Então, lista de movimento unilateral do Cebolão para cada um dos estados do conflito. Qual vai ser a minha lista? É o conjunto de estados em que ele vai poder modificar de um estado para o outro. Lembra que a gente fez aquele modelo de grafo? O que tinha as bolinhas? Ali é um modelo bem mais interessante de avaliar do que a tabela. Vou deixar a tabela aqui pequenininha. E nós fizemos o estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. Nesses estados, o que é que acontece? O Cebolão, você mantém
representa cada um dos estados como sendo um vértice, né, como sendo um pontinho, e cada uma das modificações você vai representar por sendo uma seta, né, vai ser o nosso vetor. Mantém fixo a decisão de um decisor e altera só as opções do outro e vê o que é que pode acontecer. Se o Pimentinha decidir confessar, ou seja, desconsidera a situação em que ele não vai confessar, se o Pimentinha confessar, o Cebolão só vai poder modificar o conflito em duas situações. Ou ele confessa também e os dois confessam juntos, ou o Cebolão não confessa e o Pimentinha confessa. Ou seja, ele vai modificar o conflito, deixa eu botar aqui que nem está na tabela, estado 2 e estado 3. Ele vai poder modificar do estado 1 para o estado 3 e do 3 para o 1. Caso o Pimentinha decida com certeza confessar, ou seja, na verdade, se o Pimentinha decidir não confessar, ou seja, a gente vai desconsiderar a possibilidade dele confessar, o Pimentinha ele decidiu, ele não vai confessar. O Cebolão, nessa situação, ele pode também não confessar, ou seja, seria o estado 4, ou então confessar enquanto o Pimentinha não confessa, é o estado 2. O Cebolão, a partir de que eu mantenho fixa a decisão do Pimentinha, o Cebolão pode alternar entre o S2 e o S4, estado 2 e o estado 4. Com isso, fazendo essa representação, eu vou pegar agora e construir a minha lista de movimentos unilaterais. Quem vai ser o meu movimento, a minha lista de movimento unilateral do estado 1 para o Cebolão? Do estado 1, ele só pode ir para o estado 3. Já o estado 2, ele só pode ir para o estado 4. No estado 3, ele só pode mover o conflito para o estado 1. E no estado 4, ele só pode mover o conflito para o estado 2. Então, essa lista de movimentos unilaterais, ela seria praticamente essa ideia: mantém fixa a decisão de um dos decisores e tenta alternar as opções do outro decisor. E você vai ver quais são os estados que ele vai poder alternar, né, que ele vai poder decidir, se ele tiver a informação da decisão do outro decisor. Então, ele já sabendo o que o outro vai tomar, ele pode escolher entre quais. Essa aí seria a acessibilidade. Ok? Já a lista de melhorias, ela vai ser um subconjunto dessa lista de acessibilidade. A lista de melhorias do Cebolão para cada um dos estados, ou seja, estado 1, melhorias para o Cebolão a partir do estado 2, lista de melhorias unilaterais a partir do estado 3, lista de melhorias unilaterais do Cebolão a partir do estado 4. Vão ser os estados em que ele pode modificar o conflito a partir daquele estado, sendo que ele vai modificar para um estado mais preferível do que o que ele estava. Ou seja, eu posso mover o conflito, eu posso alterar o conflito desse estado para qual outro que seja melhor do que o que eu estou, seja mais preferível para mim, né? Esse melhor aí significa mais preferível, né? Pegando agora as relações de preferência. Nós avaliamos as relações de preferência. No caso do Cebolão, ele vai preferir o estado 2, né? Ele confessa enquanto o Pimentinha não confessa, estado 2, ele é mais preferível. Eu estou pegando em consideração mais preferível quando ele perde menos tempo de vida, né? Quando ele fica menos tempo na cadeia. Então, o menor tempo que ele pode ficar é 0, quando perder tempo de vida, né? Aí ele pode ter 2 anos na cadeia, então seria o estado 4. O estado 4 é preferível que o estado 1. E o pior para ele é quando ele fica 10 anos na cadeia, seria o estado 3. Aqui é 1. E aqui o estado 3. Isso aqui é a preferência do Cebolão. Nós já fizemos lá na outra aula, tá? Que eu estou colocando só para poder ilustrar a nossa lista de melhorias. Então, quem seria a minha lista de melhorias? Olha só, do estado 1 eu só posso ir para o estado 3. Mas para melhoria, isso aí eu estou falando da acessibilidade, é onde eu posso mover o conflito.
Só que o estado 3 não é preferível ao estado 1. Ele prefere 1 do que o 3. Então o estado 3, por não ser uma melhoria, ele não entra nesse conjunto. Se fosse para entrar alguém aqui, era só o estado 3. Como não tem ninguém, vai ser um conjunto vazio. Entendidos aqui ou não? Mais uma vez, do estado 2, agora, só pode mover o conflito para o estado 4. Eu só vou colocar ele na lista de melhorias se o estado 4 for preferível do que o estado 2. Não é. Repare que o estado 2 é preferível ao 4. Então, novamente, aqui vai ser um conjunto vazio. Já o estado 3, ele pode ser acessado, a partir do estado 3, ele pode acessar o estado 1, e o estado 1 é preferível do que o 3. Quando 1 é preferível que o 3, e eu posso acessar a partir do 3, então ele vem para a minha lista de melhorias. Estado 1. Finalmente, a lista de melhorias do estado 4 vai poder conter apenas o estado 2. Se esse for preferível, a gente está verificando aqui que o estado 2 é preferível que o estado 4. Então, a minha lista de melhorias do cebolão para o estado 4 seria o conjunto com o estado 2. Então, aqui nós temos a lista de acessibilidade, a lista de preferências unilaterais, a lista de movimentos unilaterais, e a lista de melhorias unilaterais. Pronto, fica assim. Isso tudo para o cebolão, para cada um dos 4 estados. É o que nós temos aqui. Vocês vão fazer para mim a lista de movimentos unilaterais e a lista de melhorias unilaterais para o Pimentinha, pegando todos os estados, ok? A gente vai conferir isso no nosso encontro da quinta-feira. Vamos para frente. Uma proposta para uma solução de conflito normalmente envolve uma análise de estabilidade e de equilíbrio. O que é estabilidade e o que é um equilíbrio? A estabilidade de um estado vai depender do conceito de estabilidade que a gente vai trabalhar. Então, existem alguns conceitos, na verdade, existem vários conceitos. Aqui eu vou mostrar para vocês 5 desses conceitos que a gente pode trabalhar. Então, cada estado pode ser estável de acordo com esses conceitos, certo? E se o mesmo estado ele for estável para todos os decisores, a gente vai dizer que esse estado é um estado de equilíbrio. Então, a estabilidade é algo analisado a cada estado. Então, o estado pode ser estável. Aí eu tenho que ver qual é o conceito de estabilidade. Nós vamos já trabalhar esses conceitos sob algum conceito de estabilidade. Pode ser estável para algum ou para um dos decisores. Para algum dos decisores. Se o estado for estável para todos os decisores, se o estado for estável para todos os decisores, segundo ao mesmo conceito de estabilidade, sob o mesmo conceito de estabilidade, então dizemos que o estado é um estado de equilíbrio, segundo aquela definição. Então, um estado de equilíbrio, para uma certa definição de estabilidade, ela passa a ser para a gente
a nossa solução do conflito para aquela linha de raciocínio. Esses conceitos de estabilidade dependem muito de como cada decisor está pensando em resolver o conflito. Cabeças de pessoas são bem diferentes. Às vezes você está preocupado em maximizar o seu lucro, você quer ganhar mais. Outras vezes você quer causar o maior prejuízo possível no seu oponente, ou seja, você não está nem preocupado com o que você vai ganhar, você só quer causar prejuízo para o outro. Então, esses pensamentos mais punitivos podem causar uma situação diferente para o conflito. Pode levar o conflito para uma situação diferente do que você querer maximizar o seu lucro. Você pode estar pensando em não perder tanto, mas também não prejudicar tanto o seu oponente. Seria um jogo mais de companheirismo, né? Como, por exemplo, o dilema do prisioneiro. Se você levar em conta que ambos os prisioneiros não querem prejudicar o companheiro, é fácil você ter em mente que eles vão querer não delatar, né? Então depende muito aí de como funciona a cabeça de cada pessoa, e tentar modelar esses pensamentos é o que a gente chama de análise de estabilidade, porque é que a gente vai analisar como é que cada um deles vai estar pensando na hora de resolver o conflito, ok? Vou apresentar para vocês agora alguns conceitos de estabilidade. Vamos lá. Estabilidade racional, ou também chamado estabilidade Nash, vai ser o nosso primeiro conceito de estabilidade que a gente vai trabalhar. A ideia desse conceito de estabilidade ela é bem simples. Um estado ele vai ser estável para um determinado decisor, segundo a estabilidade Nash, se esse decisor não puder mover o conflito unilateralmente para um estado mais estritamente preferível. Então é tipo assim, para cada estado que você analisar para aquele decisor, se eu não puder mover o conflito para um estado preferível, então aquele estado vai ser um estado estável a Nash. Praticamente, os estados estáveis a Nash vão ter a lista de melhorias unilaterais vazias para aquele estado. Então, quando um estado tiver a lista de melhorias unilaterais vazias, ele vai ser um estado Nash estável, certo? Quais são os estados Nash estáveis no dilema do prisioneiro para o decisor Cebolão? A gente já viu para Cebolão, exemplo. Para o Cebolão, os estados. Eu vou voltar aqui para a gente dar uma olhada. 1 e o 2, não é isso? 1 e o 2 eles vão ser Nash estáveis. São os estados em que a lista de melhorias unilaterais vai ser vazia. Então, os estados S1 e S2 são Nash estáveis. Quero que vocês digam para mim quais são os estados Nash estáveis para o decisor Pimentinha, para a gente poder analisar no nosso encontro, ok? Aí, sabendo quais são os estados estáveis, se tiver algum estado que for estável tanto para o Cebolão quanto para o Pimentinha, esse estado ele vai ser um estado de equilíbrio. Se tiver algum estado, aqui nós temos o S1 e o S2. Se o Pimentinha tiver algum desses dois, ou pode ser até os dois, certo? Até mesmo os dois pode acontecer. Se tiver algum estado Nash estável também igual a algum desses dois, então esses estados que forem estáveis para os dois sobre esse conceito Nash, eles vão ser um estado de equilíbrio, ok? Na quinta-feira a gente trabalha sobre isso. Vamos ver os outros conceitos de estabilidade. Mais dois conceitos de estabilidade que a gente pode trabalhar, na verdade esses conceitos a gente vai trabalhar mais na quinta-feira, já eu explico por quê. Dois deles vão ser a estabilidade metarracional geral, que a gente vai chamar de GMR, e a estabilidade sequencial, que é a SEC. Deixa eu botar aqui com letra maiúscula. SEC. Como é que funcionam essas duas estabilidades? Olha só qual é a ideia. A estabilidade metarracional geral, primeiro, cada estado vai ser estável, segundo esse raciocínio, se o decisor ele considerar para cada estado melhor do que o estado que a gente está avaliando, se o oponente ele vai poder mover o conflito para um outro estado
que não seja, que seja pior do que o que ele estava antes, né? Do que o estado focal. O estado que a gente está analisando a gente chama de estado focal. Então, para cada decisor, a gente vai pegar um estado, certo? Esse aqui vai ser o meu estado focal, vou chamar aqui de S, ok? Eu vou olhar para os estados que estão na lista de melhorias unilaterais para esse decisor. A partir desse estado, eu vou olhar para todos, os estados, ok? Todos os estados nessa lista. Se esses estados que estão na lista de melhorias unilaterais a partir do estado S, o meu decisor I, né, ele vai poder mover o conflito para cá, é um estado melhor, porém, ele vai analisar também a decisão do outro decisor, né, a possibilidade do outro decisor poder mover esse conflito para um outro estado, vou chamar aqui de estado B. Se esse outro estado que ele puder mover for um estado pior do que o estado S, então ele vai preferir se manter nesse estado S. Tá entendendo? Então, ele pode mover do conflito do estado S para um outro estado, que é melhor para ele. A princípio, ele pode fazer uma modificação no conflito, onde esse conflito iria para uma situação que é melhor, é positiva para ele. Porém, ele está analisando aqui o outro decisor. Ele vai ver se esse conflito pode ser movido. Vamos pensar aqui no cebolão e o pimentinha para facilitar, para usar as nossas ideias que a gente está trabalhando desse conflito. Botar aqui a lista de melhorias do cebolão, vamos pensar no cebolão primeiro. Ele vai verificar se esse estado ele pode ser movido pelo pimentinha para um outro estado. Então, se o pimentinha puder mover o conflito do estado A, que é o que ele olhou que é um estado melhor para ele, para um outro estado B, onde o estado B ele é pior do que o S, ou seja, o S ele é melhor ou indiferente que o B, então ele vai preferir ficar no S. Ele não vai mover para o conflito para o estado A. Entenderam o raciocínio? Então, se ele tiver algum estado melhor que o S para mover, mas aí ele vai pensar na retaliação do outro decisor. Se o outro decisor pode prejudicar ele de alguma forma. Então, o decisor podendo mover o conflito para um estado pior, ao invés dele mover para o estado S para o estado A, ele vai ficar lá. Ele vai ser estável segundo a metarracionalidade geral. Ok? Então, ele não vai querer ser prejudicado a partir de uma decisão inicial de melhorar, sair do estado S para um estado melhor, mas ele vai pensar em não ser prejudicado pelo outro decisor. Então, se ele puder ser prejudicado, ele vai preferir não fazer a mudança. Essa análise tem que ser feita para todos os estados que são melhores do que o estado S. Então, se tem 3 estados que são melhores e o outro decisor puder mover para pelo menos um estado, pode até ser que ele possa mover para outros, mas basta ele poder mover para pelo menos um estado que seja pior do que o estado S, então ele vai decidir não mover, ok? Ele vai ficar lá. Ele vai ser estável, segundo a metarracionalidade geral, lá no estado S. Ele fica lá, ele mantém. Já a estabilidade sequencial, a única diferença que a gente vai ter é que o decisor oposto, o decisor focal, no caso, né, para quem a gente está prestando atenção, ele vai achar que o outro decisor não vai querer mover o conflito para um estado qualquer, vai querer mover apenas o conflito para estados melhores. Então, a ideia é bem parecida. Eu estou com o meu estado focal S, eu vou analisar se eu posso mover o meu conflito para um estado melhor. Então, para cada estado melhor do que o estado S, para o decisor cebolão, eu vou verificar se o meu oponente vai poder mover o conflito para um outro estado B, que seja pior do que o estado S. Se o B for pior do que o S, eu não vou ficar. Porém, eu só vou analisar aqueles estados que vão ser benéficos para o meu oponente. Não é apenas se ele pode mover, é se ele vai poder mover para um estado que é melhor do que o estado A para ele. Então, é como se eu não quisesse
se o outro decisor não estivesse pensando apenas em me prejudicar, ele está pensando em se beneficiar, por isso tem que ser um Estado que é uma melhoria, porém ele se beneficiando vai me causar prejuízo. Então aqui é um pensamento um pouco mais conservador, né? Na meta-racionalidade geral, o outro decisor ele pode simplesmente querer lhe prejudicar sem ganhar nada com isso. Se você acha que ele pode querer se lhe prejudicar, né? Vou pensar que você como o decisor focal, a quem está decidindo no estado S. Você vai para uma melhoria, mas o seu oponente ele quer lhe prejudicar, mesmo que ele não vá se beneficiar com isso, então você já fica no mais estável. Já na estabilidade sequencial, você só vai analisar os estados que vão ser benéficos para o seu oponente. É bom deixar claro que a gente viu um conflito pequeno com 4 estados, então a gente está vendo poucas possibilidades. Mas conflitos grandes, você pode, a partir de um estado, poder mover o conflito para mais 3 ou 4 estados. Aqui a gente está vendo os estados que eu posso mover a partir do estado A. Então são todos os estados, é uma lista de estados que eu posso mover a partir do estado A para o decisor P, né, pimentinha. Já aqui eu vou analisar apenas aqueles que são melhorias a partir do estado A para o decisor P. Então eu vou analisar todos eles e ver se cada um deles é pior do que o estado S. Se for, né, no caso basta um deles ser pior, não precisa ser todos não, basta um deles ser pior, basta existir um. Se existir um que for pior, ele já vai evitar. Opa, eu não vou, porque senão ele pode me prejudicar aqui. Ok? Bem, como vocês viram, aqui eu vou precisar das informações do pimentinho. O pimentinho eu estou botando para vocês como exercício. Então, quando vocês fizerem a do pimentinha, tanto a lista de acessibilidade quanto a de preferências, quinta-feira a gente vai verificar a estabilidade dos estados para os 2 decisores. Ok? Segundo a meta-racionalidade geral e segundo a estabilidade sequencial. Vamos para os próximos 2 conceitos. Mais 2 conceitos que a gente pode trabalhar é a estabilidade meta-racional simétrica e a estabilidade sequencial simétrica. Aqui, nesses 2 conceitos de estabilidade, o decisor focal, o decisor que a gente está analisando, ele vai não só considerar o seu primeiro movimento, né, com o estado focal, mas ele também vai analisar a reação do adversário, assim como a gente viu anteriormente nos outros 2 conceitos, mas também ele vai analisar a contra-reação dele, ou seja, aqui é um pensamento em 3 passos. Então, eu posso mover o conflito para um estado melhor? Posso, mas esse meu estado melhor pode ir para um estado pior do que o que eu estou? Pode, vai poder ir. Mas além disso, eu posso mover o meu conflito para um outro estado? Então ele está pensando aqui no terceiro passo, uma terceira mudança de estados a partir da decisão dele. Então vamos analisar da seguinte forma. Eu tenho um estado S, ele pode mover o conflito para os estados que são preferíveis. Para o decisor, vamos pensar aqui no cebolão primeiro. Se essa lista aqui for vazia, né, ele já vai ser estável automaticamente. Se não for vazia, para os outros estados que tiverem nessa lista, para todos os outros estados que tiverem nessa lista, a gente vai poder analisar se o meu decisor, se o outro decisor pode levar o conflito para um outro estado. Esse outro estado, se ele for benéfico para mim, não tem problema. Mas se ele for um estado que não é benéfico para mim, ou seja, ele é pior, se ele não me causar prejuízo, ou seja, o estado que eu estou, ele vai ser mais preferível ou indiferente do que o meu estado B, né? Então, ok, a gente aqui seria retaliado, né? Então, para os estados em que eu seria que o decisor focal seria retaliado, ou seja, que o outro decisor pode levar o conflito para um estado pior, eu vou analisar se eu posso levar esse conflito. Aqui é a terceira etapa. Aqui nós vamos trabalhar com a terceira etapa. Se eu posso levar o meu conflito, o cebolão, né, que é o focal, que é o primeiro decisor, se eu posso levar ele para um outro estado C, que esse estado C seja melhor do que o S. Eu estou analisando aqui sempre o S, o estado focal S.
Então, se ele puder levar para um estado melhor, não é tanto problema. Se ele não for um estado melhor, se todos os estados que vierem aqui forem estados piores do que o estado focal, então ele vai preferir ficar lá no S. Então, de novo, no primeiro passo, ele analisa se pode levar o conflito do estado S para um estado melhor. Quando eu vejo nas outras duas estabilidades, eu vou analisar o segundo passo do conflito, seria a resposta do meu oponente à minha decisão. Se ele puder levar o conflito para um outro estado que seja pior, eu tinha ficado no S como estável. Aqui eu vou além, eu vou ver, olha, ele pode até ser um estado pior, mas se eu puder levar o conflito para um estado melhor, não é problema, eu vou levar. Se todos os estados que eu puder levar a partir desse estado B, voltei para o meu estado focal. Então aqui é a minha resposta à retaliação do meu oponente. É o terceiro passo. Se eu só puder levar o conflito para estados piores do que o que eu estava, lá no S, piores do que o S, então é melhor nem mudar. Eu não vou nem andar nessa carreira aqui não. Vou ficar aqui onde eu estou, vou ficar estável segundo a meta-racionalidade simétrica. Fica aqui. Entendidos? Então, aqui é uma análise já do terceiro passo do conflito. A estabilidade sequencial simétrica é bem parecida, sendo que a gente vai considerar aqui apenas melhorias para o meu oponente. Ele não vai querer me prejudicar por si só. Aqui eu tenho o estado S. Eu vou analisar os estados que estão na minha lista de melhorias do cebolão a partir do estado S. Esses estados, se o meu oponente puder mover para um conflito que é benéfico para ele, ou seja, está na lista de melhorias do Pimentinha a partir desse estado. Esse estado sendo um estado pior do que o que eu estou, ou seja, o S que eu estou, ele é melhor ou é indiferente daquele. Então, ele aqui seria uma retaliação, né? O B seria uma retaliação, mas eu vou analisar a minha contra-retaliação, a minha resposta a essa retaliação. Esse estado vai ser estável se não existir nenhum estado que seja melhor do que o C. Então, eu posso mover o conflito pelo cebolão a partir do estado B para o estado C, sendo que esse estado C, se ele for uma melhoria, então ele não vai ser estável. Eu vou poder caminhar isso aqui todinho. Se o C não for uma melhoria, se todos os estados C nessa lista forem piores do que o S, então eu vou preferir ficar lá. Então, no caso do S ser melhor ou indiferente do que o C, eu vou preferir ficar lá no S. Eu não vou tentar arriscar chegar lá no C, não. Então, esse estado S seria estável segundo a estabilidade sequencial simétrica. Uma análise, né, vai precisar que a gente tenha aqui as listas de acessibilidade de preferência do outro decisor. Então, essas estabilidades aqui, elas precisam das informações do outro decisor para serem analisadas. E com isso a gente vai poder fazer na quinta-feira, quando vocês me apresentarem os conjuntos do Pimentinha. Para encerrar, eu apresento aqui para vocês uma relação entre os estados, certo? Estáveis, segundo cada um dos conceitos. Todo estado que for Nash estável, obrigatoriamente ele é sec estável, certo? Os estados Nash estáveis estão contidos dentro do conjunto sec estável. SMR e SSEC, ambos contêm os estados que são sec estáveis. Porém, eu posso ter estados que são SMR estáveis, não são sec estáveis e vice-versa. Finalmente, estados GMR estável contém todos os outros estados estáveis, segundo os outros 4 conceitos, certo? E não pode esquecer que esses estados estáveis têm que estar dentro do conjunto de todos os estados do conflito. Então, essa aqui é uma relação, né, de inclusão entre os estados. Então, dá para a gente ter uma noção aqui, depois de você obter alguns, você já automaticamente obtém a estabilidade em algum outro, né? Você pode já analisar algumas relações entre eles. Verifiquem que quando um estado ele é Nash estável, ele obrigatoriamente já é estável segundo todos os outros. Então essa é uma estabilidade muito forte, né, de ocorrer. Então a gente comenta mais sobre isso no nosso encontro de quinta-feira. Peço que vocês avaliem aí a acessibilidade
e as melhorias do Pimentinha, para a gente poder analisar quem seriam os estados estáveis, segundo o conceito de Nash, tanto para o Cebolinha e os outros conceitos para o Cebolão e para o Cebolinha, para o Pimentinha. Para o Pimentinha, analisem para o Pimentinha, certo? A lista de melhorias unilaterais e a lista de movimentos unilaterais para o Pimentinha, para a gente poder analisar a estabilidade de Nash para o Pimentinha e verificar se tem algum equilíbrio, e também para a gente poder fazer as estabilidades para os dois decisores, que a gente precisa das duas listas para analisar cada uma dessas estabilidades e verificar se tem algum equilíbrio. Aqui a gente encerra a nossa aula. Tchau, tchau, pessoal. Qualquer dúvida a gente se encontra na quinta-feira.